Enem 2012, prova amarela, questão 163. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte, eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 está para 5 está para 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 está para 4 está para 2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Pessoal, eu sou o professor Humberto do curso Função. Vamos então para a resolução da questão, ok? Bem, então a questão 163 da prova do Enem 2012 trata-se de uma questão do assunto razões e proporções. É uma questão bem bolada. Vamos ver como é que então a gente atacaria então essa questão. A gente desenhou aqui, tá, o esboço de uma tabela que deverá ser preenchida no decorrer da resolução do exercício. A gente colocou aqui o nome dos personagens envolvidos na história, José, Carlos e Paulo. Temos o número de laranjas aqui no topo dessa tabela. E em cada campo desse nós vamos preencher a quantidade de laranjas que cada uma dessas pessoas carregaram, seja na primeira parte, seja na segunda parte do percurso, ok? Vejamos então o que aconteceu na primeira parte do percurso. José, Carlos e Paulo, eles dividiram as laranjas na seguinte proporção: 6 está para 5 está para 4. Então nós vamos fazer o seguinte: a quantidade de laranjas levadas por José está para 6, assim como a quantidade de laranjas carregadas por Carlos está para 5, assim como a quantidade de laranjas carregadas por Pedro está para 4, seguindo uma proporção cuja razão de proporcionalidade aqui nós representamos pela letra K. Dessa forma, a gente consegue identificar a quantidade de laranjas que cada um carrega na primeira metade do percurso em função de K. Aqui nós temos então que José levará 6K laranjas, Carlos 5K laranjas e Paulo 4K laranjas, ok? Mas veja, nós não sabemos a quantidade total de laranjas carregadas pelas três pessoas, José, Carlos e Paulo. Sendo assim, nós vamos somar a quantidade que a quantidade atribuída a cada uma delas, ok? Vamos somar e vamos dar o total, representado aqui pela letra T, ok? Desta forma, nós chegamos nessa equação 15K igual a T, onde nós retiramos a constante de proporcionalidade, a razão de proporção, ok? Em função da quantidade total de laranjas. K igual a T sobre 15. Se nós quisermos calcular então a quantidade que cada um carrega, basta substituir o valor de K nas expressões então. Ok? Dessa forma então a gente vai ficar com José 6 sobre 15 T, Carlos 5 sobre 15 T e Paulo 4 sobre 15 T. Tudo bem? Beleza. Na segunda parte, a proporção ela se altera. A proporção agora é 4 para 2. Sendo assim, a quantidade de laranjas carregada por José está para 4, assim como a quantidade de laranjas carregadas por Carlos está para 4, assim como a quantidade de laranjas carregadas por Paulo está para 2. Isso tudo igual a uma razão de proporção chamada, que a gente chamou de K', para ser diferente do K anterior, ok? Encontramos a quantidade carregada por cada uma dessas pessoas em função de K'. Então temos José igual a 4K,
Carlos, a quantidade de laranjas, 4 calinhas, e Paulo, 2 calinhas. Ok? Se eu somar a quantidade de laranjas carregadas por cada uma dessas pessoas na segunda parte do trajeto, essa soma terá que ser obrigatoriamente igual à quantidade inicial de laranjas, porque não teve alteração nessa quantidade, ok? Sendo assim, a gente soma as quantidades respectivas e iguala a tesão, a quantidade total de laranjas, ok? Dessa forma, a gente fica com 10 calinhas igual a T, ok? Tiramos calinha em função da quantidade total de laranjas. Calinha igual a T sobre 10. Para a gente saber, então, a quantidade de laranjas carregadas por cada uma dessas pessoas na segunda parte do trajeto, basta substituir o calinha, ok? Nessas expressões de José, Carlos e Paulo. Dessa forma, a gente fica, então, com essas respectivas quantidades. De posse dessas duas informações, qual que é o próximo passo agora, pessoal? Nós agora vamos, então, preencher esta tabelinha aqui, inicialmente desenhada. Na primeira parte, então, a gente coloca justamente a quantidade de laranjas carregada por José, 6t sobre 15. Na segunda parte, 4t sobre 10, que é o que nós identificamos aqui. Na segunda linha, 5,15 sobre t para Carlos. E depois, 4t sobre 10 na segunda parte. Paulo, na primeira parte, 4 sobre 15t. Na segunda parte, 2t sobre 10. Ok, pessoal? Vamos partir agora, então, para a finalização da questão. Ok? Pessoal, o nosso próximo passo agora, então, é fazer o quê? Uma comparação entre as quantidades de laranja levadas por cada uma dessas 3 pessoas, ok? Na primeira e na segunda parte da viagem. A gente observa, então, que na segunda parte da viagem, José levou 4t sobre 10 e na primeira parte, 6t sobre 15. Pergunta-se, qual que é a relação entre essas duas frações aqui? Ora, trata-se de uma relação de igualdade. Como é que se identifica isso? Basta fazer a simplificação das frações que a gente identifica que elas são iguais. Na segunda parte, aqui, referindo-se a Carlos, nós identificamos o seguinte, que na segunda parte ele leva 4t sobre 10 e na primeira parte ele leva 5t sobre 15. Se nós fizermos a comparação dessas duas frações, identificamos que 4t sobre 10 é maior que 5t sobre 15. Como é que nós chegamos nessa conclusão? Basta levarmos as duas frações ao mesmo denominador comum e comparar os numeradores, ok? A gente chega, então, a essa conclusão de que 4t sobre 10 é maior que 5t sobre 15. E, por fim, se nós verificarmos a situação do Paulo, na segunda parte ele leva 2t sobre 10, na primeira parte 4t sobre 15. Novamente, se fizermos a comparação entre essas duas frações, nós verificamos que 4t sobre 15 é superior a 2t sobre 10, 2t sobre 15. Não precisamos levar o mesmo denominador porque as frações já estão com o mesmo denominador. Então, basta olhar o numerador da fração. Sendo assim, pessoal, nós concluímos então que Carlos é a pessoa que leva na segunda parte do caminho do deslocamento uma quantidade maior de laranjas do que os demais companheiros. E que quantidade é essa em excesso entre o que é levado na segunda e na primeira parte da viagem? É justamente as 50 laranjas do enunciado final da questão. Sendo assim, então, a gente subtrai a quantidade de laranja da segunda parte da quantidade de laranja da primeira parte carregada por Carlos, ok? E a gente chega nessa quantidade igual a 50. Chegamos, então, nessa equaçãozinha simples, tiramos o MMC entre 10 e 15, que é 30, e fazendo as contas, nós chegamos então no valor de T grande, tá ok? Que é a quantidade total
de laranjas carregada no percurso. Tudo bom? Aí, para responder então a pergunta da questão, pessoal, basta então nós aplicarmos, no caso da segunda parte da viagem, o valor de T nessas expressões que correspondem às quantidades de laranjas carregadas por José, Carlos e Paulo, respectivamente. Sendo assim, nós encontramos os valores 300 para José, Carlos 300 e Paulo 150, nos fornecendo desta forma o gabarito, a letra B da questão. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido aí a questão, uma questão bem bolada, tá? Até a próxima, um abraço.